Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão sobre algum texto da Palavra de Deus. Nós temos deixado de mandar enviar vídeos por alguns dias em função da nosso trabalho na obra de Deus. Muitas viagens, muitas correrias, então às vezes não sobra tempo, mas sempre que possível nós estamos aqui trazendo uma reflexão para você e sei que Deus nos abençoa a cada um de nós por meio dessas meditações que nós fazemos da palavra. Eu queria ver com você alguns versículos, na verdade 4 versículos do Evangelho de João, no capítulo 17, palavras do Senhor Jesus falando com Deus. Jesus estava orando pelos seus discípulos. E ele, aqui no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14, 15, 16 e 17, Jesus diz assim, falando com o Senhor Deus: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Interessante que o Senhor Jesus, aqui em oração, falando com Deus, orando pelos seus discípulos, não só aqueles, ele me diz mais adiante, numa parte da oração que ele faz, ele diz: eu oro não somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então nós estamos incluídos dentro dessa oração do Senhor Jesus. Todos os servos de Deus estão inclusos nessa oração, em que Jesus pedia a Deus que nos livrasse do mundo, dizendo que nós não somos do mundo como ele não era do mundo. E quando Jesus está falando isso, talvez algumas pessoas tenham dificuldade para entender, mas como não são do mundo, mas nós estamos no mundo, nós precisamos diferenciar. Jesus estava falando do mundo como um sistema de vida. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, porque o diabo passou a exercer um domínio e uma influência sobre todas as coisas desse mundo. Não há nada na face desta terra, a não ser a igreja de Cristo. Essa é redimida, lavada, salva, separada pelo sangue de Cristo, pela obra redentora de Cristo. Mas olhando para o sistema desse mundo, tudo está contaminado pelas ações do diabo, pela influência, pela inspiração do diabo. Eu sei que muitas pessoas poderão não concordar comigo, mas hoje você vê a influência maligna nas modas, no modo de vestir, nos palavreados, no vocabulário das pessoas. Nós vemos influência maligna nos esportes, nas artes, em todos os setores da vida humana. Nós vemos a presença do inimigo exercendo uma influência, trazendo coisas ruins sobre isso. E a igreja de Cristo vive no mundo, mas nós não somos do mundo. O que Jesus quis dizer? Que nós não fazemos parte, nós não somos dominados, não somos dirigidos pelo sistema que o mundo, influenciado, inspirado pelo diabo, inspirado por coisas terríveis, quer exercer sobre todas as pessoas. E infelizmente nós vemos a cada dia, a cada instante, que essa influência maligna se espalha por todo o universo, por toda a face da terra. A própria palavra diz que até a natureza geme, mediante esse sofrimento, por essa interferência maligna do diabo sobre toda a face da terra, sobre todo ser humano, nos trazendo para nós, Igreja de Cristo, grande sofrimento, sim, para convivermos com as coisas que nós deparamos no dia a dia.
temos paz no nosso coração, temos alegria na nossa alma, porque esta já está marcada pelo sangue de Jesus. Então nós não somos pessoas tristes, nem abatidas, nem derrotadas, não, nós somos pessoas vitoriosas e trazemos dentro de nós a alegria que Cristo nos deu. Ele disse assim: a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Então nós temos uma paz, uma tranquilidade, não vivemos assustados. O mundo vive hoje no desespero das ameaças de doenças, de contágios, de coisas ruins, de mortes. É uma preocupação, mas a igreja de Cristo pode ter a convicção e a certeza, você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, tenha certeza que nós vivemos num outro sistema. Se é que nós vivemos num outro sistema, não no sistema que rege esse mundo, porque hoje tudo que nós observamos, se você assiste uma TV, se você vê um documentário, se você se ocupa às vezes com algumas informações jornalísticas, os meios de comunicação, você vê que as notícias são tristes, são terríveis, são notícias que entristecem o nosso coração, de violência, de morte, de desonestidade, de tantas coisas acontecendo. São estupradores, são violentadores, são assassinos, são homens violentos e maus, porque o sistema do mundo está carregado disso. Se você vê, são coisas talvez assim aparentemente pequenas que nós observamos. Há não muito tempo atrás, alguns anos atrás, você ouvia as músicas, né? As músicas seculares, populares, como se diz, né? Você ouvia as músicas, elas tinham uma mensagem, elas eram limpas, elas eram bonitas, elas falavam de amor, falavam de coisas bonitas, falavam coisas poéticas. Hoje a música está contaminada, nós ficamos olhando um grande evento agora no Rio de Janeiro, exaltando o rock, esse tipo de música. Eu não assisto, mas tenho ouvido os noticiários e nós sabemos o que acontece ali. Nós sabemos, então nós precisamos perceber, precisamos entender, precisamos levar a sério quando Jesus disse que ele não era do mundo, porque ele não tinha participação, ele não sofria influência, ele não se colocava sob a inspiração das coisas desse mundo que estão todas contaminadas pelo poder do diabo. Não tenha a menor dúvida disso. Eu sei que se você é um crente sincero, você sabe disso também. Como nós não somos do mundo, e Jesus clamava a Deus pela proteção dos seus servos, para que Deus protegesse e guardasse os seus servos e as suas servas, aqueles que compõem a sua igreja e que estariam povoando a face da terra, como até os dias de hoje. Que Deus nos protegesse, e ele deixava claro que ele, através da sua obra consumada no Calvário, queria se realizar dentro em pouco, quando ele fez essa oração, para que nós fôssemos livres, libertos da influência do mundo. Irmãos, muitas vezes quando um crente é mais consagrado, quando um cristão, uma cristã é mais dedicado, mais voltado para as coisas de Deus, né? Preocupados, inclusive, com roupas. Mas Deus não está olhando roupa, Deus se preocupa com as roupas, viu? Não tenha dúvida. Se Deus não se preocupasse, lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram, Deus não teria demonstrado a sua preocupação, inclusive a sua manifestação de poder para providenciar roupas que cobrissem os corpos de Adão e Eva. Então, Deus está preocupado, sim, Deus está interessado em todos os tipos de comportamento que existem na nossa vida, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de nos distrairmos, de passearmos, de conversarmos, de nos relacionarmos. Todas essas coisas são observadas por Deus e nós precisamos ver se na nossa vida, na nossa existência, nós não estamos permitindo que essas influências mundanas, essas influências malignas, essas coisas todas que estão contaminadas pelas ações e pelas inspirações do diabo, não estão atingindo a nossa vida.
nós precisamos ver, porque nós temos já ouvido falar, e você sabe que é verdade, que antigamente o diabo queria levar os crentes de dentro da igreja para o mundo. Hoje o diabo está trazendo o mundo, o seu sistema, as suas coisas para dentro da igreja. Só não vê quem não quer ver, só não enxerga quem não tem espiritualidade para isso. Então, eu nessa reflexão, eu quero dizer para você, é bom santificarmos a nossa vida, é bom estarmos separados das coisas deste mundo que estão sob influência maligna, estão sob inspiração diabólica. E se você ver hoje as coisas, tem gente... Eu sei que eu posso sensibilizar algumas pessoas, eu sei que eu posso não agradar certas pessoas, mas hoje há certos canais de televisão, há certos tipos de novela que é sob o pretexto de distração, de passatempo, estão trazendo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa sala, situações de adultério, de drogas, de dependência química, de alcoolismo, de relações homossexuais, condenados pela Bíblia. Eu sei que eu posso ser criticado, eu posso ser apontado por isso, até apontado ou acusado como homofóbico, mas nós estamos falando daquilo que a Bíblia diz, né? Nós sabemos que vai chegar um tempo, e já está chegando, e talvez já estejamos até nele, onde não podemos falar das coisas que a Bíblia diz, porque chocam algumas pessoas, ferem, mas eu prefiro ser fiel a Deus, obedecer a sua palavra, ser fiel à palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que nessa reflexão você possa se lembrar das palavras de Jesus quando orava a Deus antes de ir para o Calvário. Tempo um pouco antes, ele orava ao Senhor, entregava diante de Deus com a sua oração a vida da sua igreja, a vida dos seus servos e das suas servas. E ele dizia a Deus que eles não, o seu povo, os seus servos, a sua igreja não era do mundo como ele do mundo não era. Nós não nos submetemos ao sistema mundano, ao sistema pecaminoso, o sistema que se contrapõe à vontade de Deus, aos ensinamentos bíblicos, à santidade que Deus espera de nós. Que nessa reflexão nós possamos pensar bastante sobre as coisas que Deus quer e deseja para nós, que afinal de contas nós estamos aqui somente de passagem, nós estamos a caminho da Sião celestial, o reino dos céus, onde nós esperamos passar a eternidade junto de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai celestial, nós não queremos viver sob a regência do sistema desse mundo, Senhor. Um sistema corrompido, pecaminoso e abominável, Senhor, em todos os setores da vida humana. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo verdadeiramente nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, esse mundo não tem nada para nos oferecer. Apenas a única coisa que nós queremos é Cristo na nossa vida. Queremos servir o nosso Salvador. Queremos viver uma vida de santidade, de consagração a Ti. Senhor, que essa palavra, que essa mensagem, que essa reflexão possa ficar nos corações daqueles que nos ouvem nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as famílias, abençoar os jovens, abençoar os mais idosos e de maneira especial, Senhor, eu te peço por aqueles que estão debilitados na sua saúde física, os enfermos e os doentes que estão esperando e aguardando na tua santíssima misericórdia. Senhor, a todos abençoa, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe e até a próxima reflexão.